Olá, como você está? Vamos para a leitura da Bíblia, o dia 10. Os livros serão Gênesis 20 e 21, Salmo 10, Mateus 16 e 17. Vamos orar para começar a leitura. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, por esse ensinamento, por esse despertamento. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Consolador. E obrigada, Pai, porque a cada dia nós estamos sentindo mais a vontade na leitura. A cada dia nós estamos sentindo mais que nós estamos fazendo a coisa certa e que isso realmente nos faltava. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem esclarecido a nossa mente o que precisamos entender da palavra. Convidamos ao Senhor, continua a ministrar em nós a sua verdade, Jesus, através do Espírito Santo, que nós possamos ler, entender, praticar e obedecer a palavra em nome de Jesus. Amém? Gênesis 20. Abraão se mudou para Neguebe ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse: Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse: ela é minha irmã? E ela própria afirmou: sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: sim, eu sei que você é inocente. Por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e sem demora reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. O que você fez conosco? Perguntou: que crime cometi para merecer este tratamento que nos torna, a mim e ao meu reino, culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela: faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição, more onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas essas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Gênesis 21. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar. Caçoar de seu filho Isaque e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse:
Não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o filho beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando-o em tudo que faz, disse Abimeleque. Jure em nome de Deus que não enganará nem a mim, nem a meus filhos, nem a nenhum dos meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e à terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu, eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou, por que você separou essas 7 das demais? Abraão respondeu, por favor, aceite essas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois de firmarem aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. Salmos 10. Ó Senhor, por que permanecestes distante? Por que te escondes em tempos de aflição? O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre, que seja pego em suas próprias tramas, pois conta vantagem de seus desejos maus. Elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. Perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. No entanto, é bem-sucedido em tudo que faz. Não vê que teu castigo o aguarda e despreza todos os seus inimigos. Pensa, nenhum mal nos atingirá, nunca teremos problemas. Sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças. Em sua língua há violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados à espera para matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas, como um leão à espreita em seu esconderijo. Aguarda para atacar os desamparados. Como caçador, ele os apanha e os arrasta dali. As vítimas indefesas são esmagadas, caem sob a força do perverso. O perverso diz consigo, Deus não se importa. Fechou os olhos e não vê o que faço. Levanta-te, Senhor, castiga o perverso, ó Deus, não te esqueça dos indefesos. Porque o perverso continua a desprezar a Deus. Ele pensa, Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Observa-o e castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu amparas o órfão. Quebra os braços dessa gente má e perversa. Pede contas de sua maldade até nada mais restar. O Senhor é rei por todo sempre. As nações desaparecerão de sua terra. Tu, Senhor, conheces os desejos dos humildes. Ouvirás seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Mateus 16 e 17.
Os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé, por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobra que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus 17. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até o monte alto. Enquanto os 3 observavam a aparência de Jesus, foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará tudo.
Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade: se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os colaboradores de imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: Seu mestre não paga o imposto no templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: O que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pega e use-a para pagar os impostos por nós dois. Amém? Lemos agora, então, Mateus 17. Encerramos a leitura do dia 10, Gênesis 20 e 21, Salmos 10 e Mateus 16 e 17. Eu não mencionei no início, essa leitura foi a NVT. Agora eu gostaria de convidar você para fazer uma reflexão sobre esses dias, sobre se você está vendo diferença na sua vida, no seu estado, se você está vendo diferença no seu relacionamento com o Senhor. Pare agora um período e reflita sobre quanto as Escrituras trouxe para você. O que você sentiu de diferença no seu estado emocional, nas suas atitudes, na sua vida, nas suas reações? Você já está vendo transformação na sua vida? E depois dessa meditação nós vamos orar para encerrar. E me fala depois das diferenças que você viu e agradece a Deus do que você já consegue identificar na sua vida. Em 10 dias de leitura da palavra, em 10 dias de meditação. E que isso te fortaleça a sempre separar esse tempo para você estar com o Senhor, sempre separar esse momento para a palavra.
e que você agradeça ao Senhor por esse despertamento, por esse cuidado, por essa leitura, pela Bíblia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua bondade. Te agradecemos por esse cuidado, pela palavra. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui conosco, porque o Senhor tem sido nosso consolador. Te agradecemos, Deus, por ter inspirado esses homens, esses profetas, a terem te obedecido e deixar a palavra para nós. Que nós sejamos também, Pai, como essas pessoas que te ouvem, que aprendem da palavra, que pratica a palavra, que obedece os seus mandamentos. Que nós sejamos também, Pai, parecidos como Cristo. Nunca iguais a Cristo, mas parecidos como Cristo. Mas se nós olharmos para nós agora, nós vamos ver que nós estamos tão distantes. Mas nós estamos buscando, Senhor, nos corrigir, nos consertar. Estamos buscando, Pai, na Tua palavra, entender a Tua palavra, entender os Teus mandamentos, para aplicá-los na nossa vida, para sermos melhores, para sermos parecidos com Cristo, para sermos o que o Senhor nos criou para ser. Recebe a nossa adoração agora, Deus, nesse momento. Recebe a nossa adoração contínua. Nós agradecemos pela palavra, pela liberdade de te amar, de te adorar, de proclamar o teu nome. Eu te agradeço, Jesus, pela liberdade de congregar. Te agradeço pela igreja, pelos pastores, pelos irmãos, pelos líderes. Pai, te agradeço, Jesus, pela tua ressurreição que nos dá vida eterna. Te agradeço, Senhor, por minha vida, pela minha família, pela minha casa, por toda a provisão, Pai, por todo o cuidado. Te agradeço porque o Senhor está cuidando de cada um de nós e naquilo que cada um precisa passar, Senhor. Que o Senhor seja com todos nós, Pai. Que o Senhor seja, Pai, com todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, reconhecendo que pecaram contra Ti, que falharam contra Ti, mas que confessam o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, para alcançar misericórdia, para alcançar salvação. Que haja arrependimento dos pecados, que haja confissão dos pecados, e que eles abandonem, Pai, e que nós abandonemos todo o pecado, e que a gente cada dia mais, Pai, tenha prazer, ainda que essa leitura tenha começado como uma obrigação, ainda que tenha começado com um peso, mas agora nós encontramos prazer, Pai, satisfação, alegria, contentamento. Nós sentimos o Seu amor, Pai, o Seu cuidado, o Seu abraço. Nós sentimos a Tua presença, Espírito Santo. E a Tua palavra diz que, como igreja, Pai, nós temos poder de ligar e desligar na terra. Eu, como igreja, Pai, ligo com os meus irmãos agora, que no nosso meio haverá libertação, salvação, cura, despertamento para a palavra. Quando estivermos cheios da palavra, Pai, quando a palavra estiver em nós, que haja um avivamento, Senhor. E que nós possamos, Jesus, levar o Teu nome por onde quer que nós passarmos. Ainda que com a boca fechada, ainda que nós nem tocamos na palavra, ainda que a gente não precise pregar, mas que a gente possa levar o Senhor com a nossa vida, com as nossas ações e reações, amando, Pai, perdoando, sendo que o Senhor nos chamou para ser. Obrigada, Jesus. E que haja testemunho, Deus, e que haja testemunho de cura, de libertação, de transformação, em nome de Jesus. Amém.